Então tá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham feito os exercícios, tenham praticado um pouco. Todos fizeram? Não? Então vamos continuar fazendo aí. Quem falou que fez eu não escutei. Vamos lá. Tá bom? Então eu vou mostrar agora a segunda parte. Antes a gente tinha trabalhado já com 3 pontos de fuga, agora a gente vai trabalhar com o arredondamento dos fillets, tá certo? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, o processo de construção, porque a maioria dos produtos que a gente desenvolve, né, sempre tem cantos arredondados, né? Tem esses arredondamentos de canto, então é importante a gente poder conseguir representar isso de uma maneira bastante coerente, tá certo? Então vou mostrar aqui o processo. Eu já fiz os cubos para agilizar, que é o mesmo processo do vídeo anterior. E aí eu vou fazer já como que eu construo os raios, tá certo? Então vamos acompanhar. Ó. Então eu fiz o cubo previamente, né? Mas vocês podem construir o cubo. E agora eu vou fazer os arredondamentos. Então a primeira coisa é eu marcar a distância desse arredondamento, tá certo? O quanto que eu quero de raio. Então, essa primeira distância, essa primeira medida é aleatória, né? O quanto que vocês querem, né? Tá certo? Então, marquei aqui, ó, entre a aresta principal, né? Eu marquei a mesma distância para cima e para baixo. E aí, agora, quando eu encontro a linha de baixo com a linha central, eu tenho o ponto de referência para puxar para o outro ponto de fuga, né? E sempre continuo puxando para o mesmo ponto de fuga. Observem que eu giro a folha para sempre ter a melhor posição de traçado, né? Levanto o cotovelo, deixo a mão deslizar, simulo o movimento e depois eu traço, né? Traço devagar, traço com não muito forte, né? Não muito devagar, a velocidade vocês vão encontrar aí no traçado, tá certo? Vou marcar aqui a outra distância. Então, eu fiz essas 4 linhas, né? Tá vendo aqui, ó? Puxando sempre para o mesmo ponto de fuga e elas afunilam um pouquinho também, tá vendo? Conseguem perceber pelo desenho? Então, agora, eu normalmente, né, eu gosto de seguir esse processo aqui. Eu arredondo aqui a parte de trás, ó. Faço arredondamento dos dois cantos, ó. E agora eu vou trazer esse raio até essa intersecção da linha de cima e esse raio até desse lado aqui, essa intersecção, a mesma intersecção. Tá vendo aqui, ó? Então, ela vem e fica com esse aspecto, ó. Tá vendo que a superfície vem e vai sofrendo um arredondamento. Venho para esse lado aqui, ó. Faço o arredondamento, tá certo? Então, eu trouxe, ó, ele vem, essa curva vai vindo, caminha até aqui, até achar essa intersecção das linhas de cima. Conseguiram entender? Quando eu fiz essas curvas aqui, agora eu tenho esse ponto de intersecção das linhas de baixo. Agora é fácil, ó. Eu vou puxar para o ponto de fuga de baixo, para o nosso terceiro ponto de fuga, né? Estamos sempre trabalhando com 3 pontos de fuga, tá bom? Não pressiono demais, né? Não pressiono muito, não aplico muita força, né? O traço ele pode ser rabiscado, mas ele não pode ser aquele traço peludo, né? Lembram, né? Então agora eu vou arredondar a parte de baixo, ó. Arredondo a parte de baixo, como eu fiz nas laterais. E agora, ó, eu também trago essa curva, ela vem percorrendo aqui até achar a intersecção desse ponto. Ó. Então, ele fica com esse aspecto, ó, um triângulo meio inchadinho, né? Eu gosto de trabalhar aqui, ó, arredondando os outros cantos, ó. Vou arredondar todos os cantos. Lá em cima também, tá certo? Agora, ó, então eu tenho a estrutura base
do meu cubo arredondado, né? Então agora eu vou trabalhar os conceitos do sketch. Peso de linha, achuras, sombras, né? Então vamos acompanhando aqui, né? Eu vou reforçar as linhas de fora, trabalhar um peso de linha um pouco maior, tá vendo? Tentem desenhar sempre com uma folha, com 2 folhas, 3 folhas, sulfite, né? Que o traço fica melhor. Ó, traço contínuo, sempre, ó. Tô reforçando as arestas de fora, deixando um pouquinho mais grossas, né? As arestas de dentro eu tenho um peso diferente de linha. Na linha de baixo, né, na base do cubo aqui, aquele mesmo conceito, né? A aresta é um pouco mais grossa, né? Por conta da sombra. Ó. Bom, né? Ficou bom. Agora, o que que eu vou fazer? Eu posso trabalhar achuras, como eu posso trabalhar as linhas guias. Vou trabalhar as linhas guias aqui. Então, ó, agora, quando a gente aplica as linhas guias, parece que tem mais sentido, né? Porque ela começa a desenhar a superfície desse objeto. Aqui, ó, faz uma curvinha, bem no meio da face, e a gente vai fazendo a curvatura, puxando sempre para o ponto de fuga. Ó, estão conseguindo perceber, ó? Vamos fazer aqui nessa lateral e vou puxar para o ponto de fuga. Ó, então agora as linhas guias elas parecem muito mais fazer sentido, né? Quando a gente tem uma superfície com curva, ó, a gente consegue desenhar essa superfície, né? Facilita isso depois quando for modelar tridimensionalmente, modelar num software, né? Então a gente consegue explicar como que é essa superfície, né? Então vou trabalhar aqueles conceitos de sombra já com achuras, então as sombras no objetos, né? Uma face escura, uma face média, uma face clara. Aonde tem o raio, sempre vai ter o brilho. Então, essas partes do raio são o brilho do objeto, tá certo? Então, eu posso achurar mais bem fraquinho, mas eu vou trabalhar as faces mais planas, né? Ó, então, a face mais escura, eu trabalho com as achuras mais próximas. As linhas paralelas, com ângulo. Face escura, face média. Trabalhar um espaçamento um pouco maior. E a face clara do objeto. Bem mais clara, né? Então, ó, a gente tem o cubo. Com um fillet, com um raio, né? Posso trabalhar a sombra também projetada, ó. A sombra projetada, a sombra no objeto e a sombra projetada. Vou trabalhar com as achuras. Quando estão mais próximas do objeto, elas estão mais escuras. À medida que afasta, né, a sombra vai esmaecendo, né? É bem isso daqui, né? Olha só, a sombra mais escura, tá vendo aqui? Quando eu afasto, a sombra vai ficando mais esmaecida, né? Os cantinhos. Tá vendo?
Ó, fiz tudo com a caneta, né? Se vocês quiserem deixar assim, tá legal. Se vocês quiserem trabalhar com aquela caneta brush, né? Então, vocês podem reforçar um pouquinho as arestas, ó, dá um peso diferente já para o desenho. Ele fica bem interessante, ó. O objeto já começa a saltar, né, da folha. Essa é a ideia. Tá vendo? Ó. Tudo bem? Entenderam? Ficou legal? Gostaram? Então tá. Vamos lá. Vamos fazer o exercício.